Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Marcos 7, a partir do verso 37. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: Ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Oremos. Pai, te pedimos mais uma vez uma porção generosa, Senhor, da Tua palavra nessa noite. Colocamos em Ti, Senhor, a nossa expectativa, colocamos em Ti, Senhor, a nossa atenção. Que o Senhor agora seja o ministro do Evangelho nessa casa, que o Senhor agora seja o pastor e bispo das nossas almas, que o Senhor tenha liberdade agora para tocar, mudar, alterar, instruir, exortar, animar, fortalecer. Senhor, faça dessa noite como Tu bem desejas. Nós nos colocamos diante de Ti como ovelhas que desejam simplesmente ouvir a Tua voz, mais do que a realização de um desejo pessoal. O que queremos agora, Senhor, é ouvirmos a Tua voz, porque a Tua voz é a Tua vontade, e a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Usa-nos agora como boa terra, que vão receber, acolher, guardar e dar frutos nessa semente que hoje será colocada em nós, frutos que permaneçam para a glória do Teu nome. Que aquilo que é humano, natural e terreno caia, desapareça, e que aquilo que é sobrenatural e celestial e divino se levante no nosso meio. Senhor, usa-me como um canal simples, um expositor claro da Tua palavra. Que aquilo que é debilidade se transforme agora em autoridade, porque a Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. A Ti, Jesus, e somente a Ti, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando olhamos para a história da humanidade, nós vamos vendo pessoas que ao longo da história, ao longo da linha cronológica da existência humana, vão se levantando, vão se destacando por carregarem uma habilidade que os diferencia dos demais. São aquelas pessoas que carregam dons, habilidades, que nós costumamos dizer que são acima da média. São pessoas que têm uma capacidade de realização, uma capacidade de gestão, uma capacidade intelectual, uma capacidade relacional, que nós julgamos ser um ponto fora da curva. São pessoas dotadas de um conhecimento, de uma virtude, de um poder, que quando nós olhamos aquelas pessoas colocando esse dom em prática, essa virtude em prática, parece que aquilo que elas estão realizando é extremamente simples, é tão belo, é tão plástico quando estamos observando essas pessoas em ação, que o que elas realizam, por serem dotadas dessa capacidade alta, quando elas estão realizando aquela obra, colocando o dom em prática, fazem de tal maneira, com tal maestria, que aquilo parece ser extremamente simples. E ao longo da história nós vamos vendo pessoas que vão se levantando para não apenas fazer a diferença no seu tempo, mas gente que o próprio Deus levantou ao longo da história para estar à frente do seu tempo. Pessoas que foram realizando obras e deixando um legado, que foram mudando a história da humanidade. Gente com conhecimento específico em algumas áreas que transformaram para sempre, ou pelo menos até hoje, aquilo que a humanidade sabia, conhecia ou pensava sobre determinados temas. Nós temos
algumas conquistas da humanidade que elas não têm uma figura só, não tem apenas um autor, alguém que a gente pode determinar como aquele que criou aquele evento ou que descobriu aquele advento na história humana, mas nós sabemos que teve um start com alguém, e às vezes isso não é com alguém, mas com uma comunidade, com uma geração. Um dos maiores adventos, uma das maiores descobertas da humanidade que mudou a nossa história foi a capacidade de manipular, criar e manipular o fogo. Na Idade Média, na vida arcaica, nós tínhamos uma dificuldade vivencial, uma dificuldade de progressão, porque não se tinha o domínio do fogo, não se sabia como produzi-lo e nem como mantê-lo. E então uma comunidade, uma tribo humana conseguiu, em um período da história, promover o fogo de maneira artificial. Não dependia mais de um acidente, não dependia mais de uma queda de um raio para incendiar um lugar, não dependia mais de uma mata ou um arbusto pegando fogo para então fazer uso daquele benefício natural. E então, quando a humanidade descobre o fogo, a vida humana muda, porque cavernas que eram frias e insalubres, úmidas, que geravam doenças, que matavam pessoas, com esse advento da descoberta do fogo, aquele ambiente começou a se tornar um ambiente mais agradável. A alimentação também mudou. Aqueles alimentos, que outrora não poderiam ser comidos pelos homens por conta das bactérias, por conta da proliferação de doenças, quando a humanidade descobriu a manipulação do fogo, tudo isso foi deixado para trás e o homem, a humanidade então evoluiu. A maioria das coisas que nós construímos de maneira artificial, boa parte do que nós vemos aqui nessa estrutura, por exemplo, nos veículos, nas roupas, é feito através da utilização da capacidade térmica, de aquecer, de manipular a temperatura de produtos que então vão sendo industrializados, e isso tudo começou lá atrás, quando o fogo começou a ser manipulado pela humanidade. Nós vamos avançando na história e vamos vendo que os conhecimentos deixaram também de ser de senso comum e passaram a ter uma autoria. Pessoas começaram a se dedicar ao estudo, começaram a se dedicar à filosofia, à ciência, e pessoas no singular, no individual, começaram a fazer descobertas e escreveram aí o seu nome na história através de um dom que receberam. Nós temos aí na história Einstein, que foi aquele que a ciência chama de o pai da ciência moderna. E ele, ao estudar com a sua capacidade intelectual avançada, ele descobriu algumas coisas, criou algumas teorias e provou essas teorias através de fórmulas matemáticas que até hoje são utilizadas em sistemas que nós, nos últimos dias, estamos utilizando de maneira corriqueira. Einstein descobriu e criou a teoria da relatividade restrita, que basicamente era uma conta, um cálculo que dizia que o tempo e a distância tinham a interferência no seu cálculo por conta do movimento de quem estava medindo. E quando ele criou essa tríade, esse tripé na relação entre os pontos de análise, ele criou uma base de estudo sólida para que hoje nós tivéssemos à nossa disposição o GPS, tivéssemos à disposição os equipamentos de navegação que hoje nós temos nos celulares, nós temos aí na palma da nossa mão, e que utilizam conceitos descobertos por Einstein. Um homem com uma capacidade intelectual elevadíssima e que fez outros teoremas e que descobriu outras coisas, para citar apenas uma delas. Tivemos ao longo da história muitos cientistas, muitas pessoas que se desenvolveram, gente que se dedicou a estudar o comportamento social da humanidade, como Platão, por exemplo, que muito antes de Cristo vir à Terra,
começou a falar sobre a organização social, começou a falar sobre como os seres humanos viviam em sociedade e como seria uma sociedade ideal. Você vai ler a obra de Platão e ele escreve vários diálogos, e um deles, o mais épico, quem faz aí filosofia, quem estuda, foi para a faculdade, em uma das cadeiras aí, certamente, e um dia passou os olhos sobre uma das obras de Platão, e a mais conhecida delas é aquela que fala sobre a sociedade, né, que fala sobre a cultura social, e dentro dessas obras, um dos mitos que ele utiliza, o mais conhecido, é o mito da caverna, que é onde ele fala sobre seres humanos enclausurados, seres humanos que viviam dentro de um abismo, e ali dentro daquela caverna que tinha uma única porta, uma única entrada, por onde a luz entrava, mas que esses seres humanos não tinham acesso a essa luz, e ali dentro eles foram aprisionados, foram colocados em um muro, acorrentados de frente para uma parede, no fundo de uma caverna, e dentro dessa caverna também tinha uma fogueira, e as pessoas, os amos da caverna, é o termo que Platão usa para dizer que eram aquelas pessoas que aprisionaram gente ali. Esses amos da caverna, eles acendiam essa fogueira e faziam com que pessoas passassem na frente dessa fogueira, conversando, carregando coisas, vestidos de maneiras diferentes, e aí então a fogueira acesa refletia sombras, aonde essas pessoas que estavam aprisionadas viam aquelas sombras. Essas pessoas, segundo Platão, elas nunca tinham ido para o mundo exterior, tudo que elas conheciam eram as sombras, e Platão vai dizer que essas sombras que as pessoas se acostumaram a ver e tinham como realidade, essas sombras eram o mundo natural, o mundo físico, o mundo que nós observamos e olhamos na matéria, mas que na verdade não passa de sombra. Platão estava dizendo muito antes de Jesus vir ao mundo, coisas que o Senhor Jesus disse, que nós não devemos colocar o nosso coração e nem trabalhar pela comida que perece, pelos bens materiais, porque isso tudo é finito, isso tudo é passageiro, isso tudo é transitório, mas que nós deveríamos trabalhar pela comida que não perece, a comida que fica para a vida eterna, ou seja, que aquilo que nós estamos vendo aqui um dia vai se acabar, mas que existe um lugar da onde tudo isso veio que nunca se acabará, que é o lugar para onde um dia nós vamos voltar, o céu, a glória, a eternidade e a vida com Deus. Então esse homem, há milhares e milhares de anos atrás, teve um insight, teve um pensamento que você vai ver que é bíblico. Esse mesmo Platão depois ele vai falar sobre a ideia do bem, a ideia do belo e a ideia do justo. Ele vai dizer que o bem é a luz, e que a luz é o conhecimento, e ele vai dizer que os homens que saem da caverna são aqueles que adquirem o conhecimento. Não é familiar para nós cristãos esse texto? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Que é o conhecimento, que é a luz da palavra. Jesus é a luz, que se nós conhecermos o Filho verdadeiramente, o Filho vos libertará. Então você vai vendo que pessoas que foram marcando a história, descobrindo coisas, na verdade foram apenas induzidas pelo Senhor, por Deus, e tiveram de Deus uma dádiva, de encontrar aquilo que Deus queria mostrar, porque a palavra de Deus diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Então quando a humanidade descobre algo, na verdade ela não descobriu por si, só descobriu porque o nosso Deus revelou, só descobriu porque o nosso Deus mostrou. Então ao longo das épocas nós vamos vendo gente especial que marcou a história, e isso, gente, é incrível, é maravilhoso. A lista de pessoas que fizeram a diferença na história é impossível de se exaurir, não tem como tornar essa lista exaustiva. Separamos aqui alguns poucos temas para começarmos esse nosso pensamento, esse nosso diálogo sobre Jesus, para crivar algo importante no começo da mensagem.
A humanidade foi tendo capacidade de descobrir, de realizar, de avançar, e alguns seres humanos foram dotados de um dom, de uma habilidade, em pelo menos uma área. Todos nós temos aí um dom, temos uma capacidade relevante, significativa, além das demais que carregamos, em pelo menos uma área, naquela área que nós nos destacamos. E quando nós olhamos para a humanidade, nós ficamos maravilhados, porque é incrível pensar que outrora morávamos em cavernas, e hoje nós temos aqui um ambiente iluminado, climatizado. Hoje fazem 3 anos do dia em que nós instalamos as máquinas de ares condicionados lá na igreja. Hoje veio a foto, né, do dia em que nós estávamos nos andaimes colocando as máquinas, lembra, Franklin? E eu me lembro que um culto antes daquele, o pessoal de Itajaí veio para nos visitar num culto de domingo, e a cena foi cômica, porque eu estava pregando, o pessoal de Blumenau, todo mundo sentado, e o pessoal de Itajaí na porta, escutando a palavra, mas assim, tentando pegar um vento que não existia, quase do lado de fora da igreja. E de lá para cá, os ares condicionados não foram inventados há 3 anos, né? Mas para nós esse advento faz parte da nossa rotina há apenas 3 anos, e quão diferente está esse ambiente aqui, por exemplo. Quanto de capacidade humana foi usado aqui para transformar esse prédio que outrora era inabitável em um lugar que hoje nós chamamos de a casa de Deus. E isso tudo é através do dom que Deus derrama nos homens. Agora, o impressionante, gente, é que quando nós olhamos para Jesus, ele chocava as pessoas. Jesus, ele deixava as pessoas em suspense, elas ficavam pasmas ao ver Jesus, porque Jesus, ele não tinha apenas uma área de habilidade profunda. Jesus não era como Einstein, um grande matemático. Jesus não era como Platão, um grande filósofo. Jesus ele era impressionante, porque esse texto que nós lemos vai dizer o que botava a humanidade em xeque quando eles olhavam para Jesus. Você percebeu que o texto que nós lemos fala algo simples, mas profundo? O texto vai revelar o que a humanidade pensava sobre Jesus ao ver Jesus entrar em ação, e o que a humanidade olhava para Jesus e subtraía dele, o que a humanidade pensava quando olhavam para Jesus em ação. O texto vai dizer que as pessoas pensavam algo incrível sobre Jesus, e o que eles pensavam está escrito no texto que nós lemos de Marcos 7,37, que diz: tudo, não era apenas algumas coisas, não era apenas uma área, não era apenas uma região do conhecimento, não era apenas em um certame da vida, não. O texto diz que tudo Jesus fazia bem. O nosso Senhor Jesus não tinha nenhuma área de debilidade, não tinha nenhuma área de fraqueza, não tinha nenhuma área em que ele fazia algo mal. Tudo que ele botava a mão para fazer saía com excelência. E era por isso que as pessoas ficavam apaixonadas por Jesus. Porque apesar da sua simplicidade, quando ele começava a falar, as pessoas ficavam travadas diante do seu conhecimento, e muitos diziam: ninguém fala como ele fala. Gente que chegava curada e contava para as pessoas: olha, eu fui curado, eu fui liberto, a minha vida foi transformada. E aquela pessoa incendiava outros para chegarem perto de Jesus. E quando elas chegavam perto de Jesus, o poder era tanto que algumas pessoas olhavam para o que ele estava fazendo, e aquela cura tão grande acontecendo, que chegavam ao ponto de dizer: olha, não precisa nem ir lá na minha casa, mas manda só uma palavra e aquele que está doente lá vai ser curado. Jesus era excelente em tudo que botava a mão para fazer.
E isso é o que deve ser também para nós uma esperança para as nossas áreas de fraqueza, para as nossas áreas de debilidades, porque nós sabemos que nós somos bons em uma ou outra área, que nós carregamos um ou outro dom, mas na área que nós não temos essa habilidade, nós podemos recorrer a Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então em Jesus, chegando a Jesus, nós podemos ter a nossa vida transformada em todas as áreas, porque tudo Jesus fazia com excelência, diz a palavra. Nós vamos falar aqui hoje sobre algumas áreas, algumas escolhidas para que nós possamos mensurar a grandeza dos feitos de Jesus. Algumas pessoas, quando leem a Bíblia ou quando entram na igreja, creem que Jesus, ele era apenas alguém que transitava bem no âmbito religioso, que Jesus, ele pode fazer a diferença apenas na vida daquele que realmente precisa. Pessoas que estão com uma vida pregressa toda fora do rumo, gente que cometeu atrocidades pela sua rotina de má conduta, ou alguns que estão no fundo do poço, perderam tudo, e esses sim, são dignos de Jesus, porque Jesus é alguém que transita apenas no âmbito religioso, e que pode levantar alguém que está caído, e esse é um grande equívoco da humanidade, pensar que Jesus está restrito na sua atuação apenas à igreja, pensar que Jesus tem poder e autoridade para fazer coisas boas apenas no âmbito espiritual. Não, Jesus, por onde passou, revelou a sua glória e mudou a história da humanidade em todas as áreas. O que Jesus fez foi tão poderoso que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo. Não é apenas a igreja que considera isso, o mundo considera isso, que a história da humanidade foi seccionada, dividida entre dois tempos, um tempo em que a terra viveu sem Jesus e um tempo em que a terra viveu depois dos feitos, dos efeitos de Jesus. Uma das áreas em que Jesus transitava excepcionalmente bem e que a maioria das pessoas nem leva em consideração, é no âmbito de cumprimento de palavras. A Bíblia nos ensina a ter uma conduta que deve ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna, que tradicionalmente no senso comum é: se você falou, cumpra. Só que uma coisa é você cumprir o que você disse, e outra coisa é você cumprir o que disseram ao teu respeito. Uma coisa é você fazer o que você prometeu que faria, outra coisa é você conseguir superar as expectativas de quem falou ao teu respeito. A grande diferença entre nós e Jesus também reside nesse ponto, porque quando nós prometemos algo, geralmente quem tem juízo não fala muito de si mesmo. Se você vai fazer um trabalho, se você vai fazer algo, prestar um serviço, se você vai estar com alguém, vai estar na companhia de alguém, você evita levantar demais a sua bola, porque quanto mais você fala, maiores são as expectativas, e mais difícil é a tarefa de honrar o que você falou. Por isso a palavra de Deus diz: meus amados irmãos, não tenham de si mesmo um pensamento muito elevado, mas cada um pense de si com moderação, segundo a medida da fé que cada um recebeu da parte de Deus. Traduzindo moderem no que vocês pensam a respeito de vocês e falem pouco. É melhor surpreender do que deixar as pessoas decepcionadas, elevando demais aquilo que a gente pensa ao nosso respeito. Isso serve para a humanidade, mas para Jesus não foi assim. Jesus veio a essa terra debaixo de profecias. O que são profecias? São cartas espirituais que Deus entrega aos seus servos, os profetas. E essas cartas espirituais, elas contêm uma verdade futurística. Uma profecia é uma palavra de Deus, um retrato de um futuro que ainda não existe no tempo natural, mas que é uma verdade que vai se estabelecer. E Jesus, quando vem a essa terra, ele vem debaixo de profecias.
Profecias são palavras que regimentavam, que davam para Jesus um trilho, um norte, e geravam na humanidade uma grande expectativa sobre quem Jesus seria, o Messias. A vida de Jesus, gente, não foi fácil, porque o que se esperava dele era algo extremamente complexo. Não era apenas uma expectativa de ele ser alguém com poder, alguém com autoridade, não. Cada passo de Jesus estava sincronizado através de uma profecia, que para ele ser o Messias, ele tinha que cumprir, ele não poderia errar. A vida de Jesus estava milimetricamente traçada por Deus, e a cada passo que ele dava tinha uma profecia para se cumprir. Ele não poderia errar, senão todo o plano de redenção cairia por terra. Então, cumprir algo ao nosso respeito, se a gente tiver juízo, a gente até consegue. Você entrega o seu currículo e a pessoa diz: olha, você sabe e tal. Não, eu sei. Você não sabe, você não chega dizendo: deixa comigo que eu faço tudo. Não, o ideal é não fazer isso. Agora, quando as pessoas te recomendam, já é diferente. Quando você chega num lugar recomendado, meu irmão, é muito mais difícil. E o pior é quando você é bem recomendado. Porque quando a recomendação é pífia, qualquer coisa legal que você fizer, eles vão dizer: meu Deus, nem era tão ruim, nem era tão mal, ele está surpreendendo, olha, ele está se revelando. Agora, quando o nível de exigência das recomendações que fazem ao seu respeito são elevadas, aqui reside algo que só Deus para fazer. E com Jesus foi assim. Jesus veio a essa terra, e um dos seus grandes feitos foi ser um cumpridor de promessas, foi ser um cumpridor de profecias. A primeira delas, sobre Jesus, foi dada lá no Éden. Quando Deus estava exortando Adão e Eva quando eles caíram, veio a primeira profecia messiânica, a primeira profecia sobre Jesus. Perceba, era o primeiro casal da humanidade na terra. E lá no Éden, Deus falou sobre Jesus. E o texto que libera a palavra, a profecia sobre Jesus, dizia o seguinte: em um diálogo de Deus com a serpente e com a mulher, Deus vai dizer para a mulher: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a serpente. A partir de agora, eu também vou colocar uma inimizade, uma guerra, uma peleja entre a tua semente, a semente da mulher, e a semente da serpente, ou seja, a geração maligna que ela tivesse sobre a terra. Mas essa semente, essa geração que vai sair da mulher, vai ferir a tua cabeça, dizendo para a serpente, e tu, serpente, vais lhe ferir o calcanhar. Essa foi a primeira palavra dita sobre Jesus, sobre a sua vinda. Jesus, antes de nascer, a primeira palavra era: ele viria a essa terra e ele precisaria pisar. O que significa pisar? É estabelecer todo o seu domínio, pisando não na cauda, não no corpo, mas pisando na cabeça da serpente, ou seja, pisando aonde ela produziria pensamentos malignos, ideias e ideologias malignas para destruir a humanidade. Jesus teria que vir com essa autoridade para pisar em tudo e que aquilo que acontecesse na mente diabólica da serpente seria anulado pelo poder de Jesus. Então, gente, nascendo com um pai que queria que você fosse jogador de futebol, talvez não foi fácil, talvez foi uma tarefa difícil botar na cabeça dele que você não era tão bom. Nascer numa família sacerdotal, que todo mundo prega, que todo mundo canta, e de repente você diz: não, eu serei um empresário. Difícil. Agora, para Jesus não era uma opção, para Jesus era: você vai vir, e quando você vier, você vai ter uma autoridade, e você vai ter que destruir toda a ideologia satânica, pisando na cabeça da serpente. E quando isso acontecer nesse confronto, a serpente vai ferir o teu calcanhar, que significa, você vai destruí-la, mas o teu corpo físico vai padecer nesse combate. Na cruz do Calvário nós vamos ver o Senhor dizendo: está consumado.
E toda obra satânica, toda obra diabólica que a serpente lançou lá no Éden, porque qual era a ideia do projeto da serpente? Era separar o homem de Deus. E aonde Jesus acaba com esse projeto? Quando na cruz do Calvário, ele derrota a serpente e nos reconecta com a eternidade. Nesse momento ele pisa na cabeça da serpente, mas o seu corpo foi mordido, o seu corpo foi esfacelado. A profecia, a primeira de todas, se cumpre na cruz do Calvário. Cumprir promessas é uma das coisas mais fortes em Jesus, porque ele teve que cumprir coisas que ele não falou a seu respeito, foram outros que disseram. Foi o Pai declarando: assim ele será, e como ele é obediente, ele foi cumprindo uma a uma. O tempo passa, Isaías se levanta e ele vai declarar como é que Jesus virá, qual é o núcleo familiar aonde Jesus viria. Em Isaías 7, verso 14, ele vai dizer assim: um sinal vos será dado, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. A palavra sobre Jesus é que ele não nasceria de um relacionamento de homem e mulher natural, que Jesus nasceria de uma virgem. E uma virgem ficando grávida significa que era Deus fazendo algo sem a participação do homem. E por isso Jesus hoje pode curar sem a ajuda do médico. Por isso Jesus hoje pode libertar sem a chave da cadeia. Por isso hoje Jesus pode fazer uma transformação sem ajuda humana, porque quando ele vem sem a ajuda do homem, ele vem direto da mão de Deus. Cumprimento cabal profético de coisas que Deus falou a seu respeito. O tempo passa e Isaías também vai profetizar. Em Isaías 9,6, a canção que cantamos aqui nessa noite dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo. E o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E da extensão desse governo e do seu domínio jamais haverá fim. O mesmo Jesus que vem de uma virgem sem a ajuda do homem, para provar que tudo o que ele faz é poder de Deus, esse Jesus agora também vem debaixo de uma outra palavra. Ele veio como um menino, e vir como um menino significa ser frágil e precisar do cuidado humano. Ele era Deus, mas quando nasce, não nasce como Adão, que nasceu pronto, formado. Quando ele nasce como um menino, sendo Deus, mas precisando da proteção humana para chegar até o seu projeto futuro. Sendo Deus, tendo que ser carregado para o Egito, para uma terra estranha, para fugir dos ataques do rei que queria matar as crianças da sua idade quando ele nasceu. Sendo Deus, mas um menino, necessitando de ajuda de pessoas, para que o seu projeto maior um dia viesse à existência e pudesse salvar toda a humanidade. Qual era a mensagem? Eu vou cumprir o meu propósito, mas eu vou cumprir o meu propósito tendo que contar com a benevolência da humanidade. Jesus não veio e conseguiu fazer a sua obra sozinho. Ele, que era Deus, precisou de ajuda dos homens. Não para vir à terra, mas para se manter vivo até chegar no tempo onde a glória do Pai seria manifestada sobre ele. E aqui está uma grande dádiva para mim e para você. Como filhos de Deus, nós podemos ter habilidades que outros não têm, mas em algum momento da vida vamos precisar de um ombro e da proteção de quem está à nossa volta, porque ninguém na terra é autossuficiente, nem o Senhor Jesus foi assim, e Ele cumpriu a profecia, e hoje Ele declara: o que eu vivi, vocês vão viver e vão viver obras maiores, diz a palavra. Então esse Jesus vem como um menino, vem frágil, vem simples. Só que quando ele vem frágil e simples, ele vem também carregando o governo, diz a palavra. Ele não poderia vir de maneira abrupta, e não poderia vir desprovido de autoridade. Ele vem de maneira simples, mas simples com autoridade, com poder. Ele vem trazendo o governo. E aqui está uma outra mensagem clara para a humanidade. Jesus não trouxe um governo,
Ele não trouxe um governo emocional, Ele não trouxe o governo para a área das finanças, Ele não trouxe um governo para governar e tirar o Império Romano do poder, não, Ele veio com o governo, que significa dizer, tudo que foi perdido lá no Éden, aquele governo, aquela autoridade, que Deus disse, agora vocês vão por todo o mundo, esse ir, esse multiplicar-se, significava, vocês têm autoridade geográfica, em qualquer lugar da terra vocês vão pisar, vocês vão se multiplicar, que significa autoridade de raça, supremacia de raça. A humanidade poderia dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre tudo que rasteja. Isso tudo foi perdido no Éden, mas com Jesus isso tudo volta. Ele traz o governo. Então na tua casa tem um governo. Se você é de Jesus, quem governa lá não é o inimigo, quem governa lá é Jesus de Nazaré. A tua mente tem um governo, não são os teus pensamentos, não são as tuas dores. Quem governa a tua mente é Jesus de Nazaré. Ele não tem um governo, ele é o governo. Então Jesus vem trazendo profecias e tendo que cumpri-las uma após uma. Não podia errar, porque se errasse não seria o Messias. O tempo passa e Zacarias vai profetizar, vai declarar sobre Jesus, como seria a sua entrada, como Jesus entraria em Jerusalém para ser morto, centenas e centenas de anos antes. Zacarias 9, verso 9 vai dizer assim: alegre-se, ó Sião, e exulte muito, ó Jerusalém, porque aí vem o teu rei, vitorioso, justo e humilde, montado sobre um jumentinho. Deus mostrou até como Jesus tinha que entrar na cidade santa. Jesus não poderia entrar em outra maneira, em outro animal. Jesus não poderia entrar de qualquer jeito, não. Para ser o Messias, até o jeito que ele ia entrar na cidade tinha que ser cumprindo promessas. Ele não podia errar, ele não podia optar, a vida dele estava traçada, a vida dele tinha um propósito e a vida dele tinha um trilho, e o trilho era as profecias que tinham que se cumprir. E você sabe, na entrada triunfal, Jesus declarou aos seus discípulos: diante de vocês está a cidade, vocês vão chegar na cidade e vão encontrar um animal de carga que nunca foi usado, e quando vocês chegarem ali, desatem-o e tragam até mim. E quando vocês estiverem trazendo, se aquela pessoa, se aqueles que estiverem perto disserem o que vocês estão fazendo, vocês vão dizer: digam que o Senhor vai usá-lo. Dizer que o Senhor vai usá-lo significa dizer que Senhor é o dono. A palavra Senhor no original significa dono. Jesus estava dizendo: se aquele que tem a posse do animal perguntar o que vocês estão fazendo, digam para ele que o dono desse animal vai usá-lo. Olha o que Jesus estava ministrando no coração dos discípulos e para aquelas pessoas. Ele estava dizendo de maneira clara: eu estou pedindo emprestado, mas na verdade isso tudo que tem na terra é meu. Tudo foi criado por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele estava na terra, Ele estava no mundo e o mundo não o reconheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, porque Ele tinha o poder de lhes fazer feitos filhos de Deus, diz a palavra. Então Jesus vai dando um lembrete: olha, pede emprestado, se não deixar, diga que é meu, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nele existe, disse o salmista. Jesus, para entrar em Jerusalém, precisava entrar dessa maneira, não podia errar. O tempo passa e alguém vai profetizar a sua morte. E essa para mim é a parte mais enigmática, porque essa pessoa vai ver a crucificação e vai ver o que vai acontecer embaixo da cruz. Jesus não teve opção nem de escolher a sua roupa para ir para a cruz do Calvário. Tudo estava milimetricamente definido. Salmo 22, você vai ver o que diz o texto. O texto vai dizer o seguinte: que as roupas de Jesus foram divididas, e as suas vestes entraram em sorte,
lançaram sorte para ficar com a sua capa. Aquilo que acontece lá na crucificação, centenas e centenas de anos antes foi dito. Jesus vem debaixo desse encargo. Até a capa ele tinha que ter para que eles lançassem sorte. Até as vestes seriam adequadas de acordo com a profecia. Até a roupa da morte de Jesus foi escolhida pelo Pai. Ele não podia errar. Estou te dizendo isso tudo para te dizer que se nós seguimos a Jesus, também existe um caminho para mim e para você, que já foi preparado pelo Pai, e esse caminho é a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós cumprirmos a palavra, nós vamos ter o resultado que o Rei da Glória teve, e o resultado será: em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Então consegue entender a dimensão da grandeza de Jesus? Cada respirar profético cumprido, cada passo, cada veste, cada fala, tudo que ele pegou, tudo que ele utilizou, estava declarado pelo Pai. E se Jesus cumpriu todas as promessas ao seu respeito, é porque ele tem autoridade para hoje cumprir todas as promessas na minha e na tua vida. Jesus é fiel, e o que ele te prometeu vai acontecer. Jesus é especialista em cumprir promessas. O momento em que mais precisamos crer que Jesus cumpre promessas são naqueles momentos em que parece que as promessas estão mais distantes. É no dia que você está arruinado financeiramente, que você precisa crer que Jesus é Jeová Jireh, Ele é o teu provedor. É no dia da dor que você precisa crer que Jesus é Tsequenu Yavé, a nossa justiça. Ele é Rafa, Ele é Elohim, Ele é o Deus que sara. É no dia do abandono que você precisa crer que Ele é Emanuel. Ele cumpriu todas as profecias e não vai deixar de ser o que Ele disse que Ele é. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida de vocês. Então traga à memória tudo que te dá esperança, toda a palavra que um dia foi profetizada sobre você. Essa é uma noite profética em que o Senhor Jesus está dizendo: olhem para mim, eu não deixei uma palavra sequer ao meu respeito cair por terra, para hoje ter autoridade de dizer para vocês: a minha palavra não volta vazia. O que Deus te prometeu, meu irmão, o que Deus te prometeu, minha irmã, da boca de Jesus vai acontecer. Ele é 100% fiel. Então um dos grandes feitos de Jesus é cumprir a sua palavra, é cumprir tudo aquilo que foi dito sobre Ele. Ele cumpriu à risca todas as coisas. Uma outra área de grandes feitos do Senhor é na área política, e muitas pessoas desconsideram isso, e como o mundo seria diferente se os políticos estudassem Jesus. Como a política, a relação política partidária seria diferente se as pessoas que governam as nações colocassem Jesus como o seu conselheiro, porque Ele é um maravilhoso conselheiro. Jesus fez grandes feitos políticos. Ele foi um grande estadista, conseguindo fazer com que relações políticas que estavam destruídas se restabelecessem. Porque isso é a origem da política, a politeia, a capacidade de fazer com que as pessoas se relacionem socialmente. Não é divisão, não é segregação, não, a política veio para unir. E Jesus tinha essa capacidade política de transitar em ambientes de governo e unir pessoas. No final da sua vida, Jesus foi preso. E quando ele é preso, ele é levado para Pilatos, e Pilatos ele é o governador da jurisdição de Jerusalém. E Pilatos recebe Jesus e começa então ali uma acusação pública contra Jesus. Os judeus começam a acusar o Senhor e começam a dizer: olha, Ele está fazendo sedições, Ele está fazendo divisões, Ele está fazendo amotinando pessoas no meio das praças, Ele está fazendo insurgências, Ele é alguém que promove revoluções no meio do povo. E uma das regras para que o Império Romano deixasse uma cultura local se perpetuar, é que essa cultura não criasse tumulto.
Então os judeus, eles viviam, podiam professar a sua fé, entretanto, não podia ter tumultos. E quando os judeus vão falar com os romanos, eles dizem exatamente isso: olha, ele é alguém que está tirando a paz da nação. Quando eles falam isso para Pilatos, Pilatos não leva isso a sério. E aí eles vão dar uma acusação mais grave, eles vão dizer: e ele manda não pagar tributo. Jesus nunca falou isso. Mas eles agora estão apelando à condição financeira de escravidão do povo de Israel para o povo romano. E quem estava fazendo isso era o povo de Deus. E eles começam a dizer: Jesus manda não pagar impostos. Como quem diz, ele está se voltando contra César, e Pilatos sendo pressionado para fazer algo contra Jesus. E o texto diz que Pilatos não se move nisso, e eles continuam com falsas acusações, até que alguém diz: desde a Galileia até Jerusalém ele vem fazendo confusões. E aí Pilatos olha e pergunta: você é galileu? Ele é da Galileia, e descobre sim, ele é um galileu. E aí então Pilatos vai enviar agora, esse governador da jurisdição de Jerusalém, vai enviar agora Jesus para Herodes, que era um outro governador, um outro político da região da Galileia. E então Jesus é enviado para lá, e Herodes fica feliz. Ele fica feliz porque ele tinha escutado falar das maravilhas que Jesus fazia, e ele desejava muito ver Jesus. E o texto vai dizer que o desejo de Herodes ao ver Jesus não era para reconhecê-lo como Deus, não era para reconhecê-lo como Messias, mas era para ver de Jesus algum sinal. E algumas pessoas hoje continuam assim, se achegando ao Senhor por conta de um sinal. E o sinal é apenas uma demonstração do poder. Mas o caráter de Cristo não é te dar um sinal e a tua vida continuar igual. O caráter de Cristo é mudar a tua história, te levar para casa, para o céu, eternidade, e mudar o teu destino para sempre. Quando ele está diante de Herodes, Herodes começa a perguntá-lo e pedir: faça um sinal, tu és o rei dos judeus, e Jesus não fala nada. Herodes fica indignado e começa a zombar de Jesus, bota um manto nele, veste ele como um rei, e começa agora a zombar de Jesus. E depois dessa zombaria, Herodes vai dizer: eu não acho nada que ele seja digno de morte, manda ele de volta para Pilatos. O texto vai dizer que no final dessa visita de Jesus entre Pilatos e Herodes, quando Jesus sai da presença de Herodes, o final do texto vai dizer o seguinte: e Herodes e Pilatos voltaram a ser amigos, porque até então os dois tinham inimizade, contenda, peleja. Olha a loucura dos feitos de Jesus, que foi visitar um político e foi acusado diante dele. Daqui foi enviado a um outro político e foi acusado diante dele. Esses políticos não se conversavam, eram nações, muito bem, jurisdições políticas que estavam em conflito. E aí Jesus vai em um governo e vai no outro, e quando ele sai da presença, sabe qual é o resultado? O texto diz que os dois ficaram amigos. Sabe quem Jesus é? Isaías 9,6: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, sobre os seus ombros está o governo, acima de Pilatos e acima de Herodes, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte e príncipe da paz. Eles estavam brigados, e o incrível é que quando ele vai falar com Herodes, ele não fala nada. Ele não disse: Herodes, faz a paz com Pilatos, para com isso, larga de besteira. Não, ele foi acusado e ficou quieto, não falou nada. Foi diante de Pilatos e ficou quieto, não falou nada. Mas quando o príncipe da paz transita, a paz reina. Quando o príncipe da paz entra, não tem cara feia que pare, não tem rancor que fique de pé, não tem muralha que fique de pé. Quando o príncipe da paz passa, o governo dele se estabelece. O governo de Jesus é de paz. Gente que não se falava, com um olhar manso de Jesus,
ainda que não entendendo quem ele era, aquela evidência da presença da paz ficou naquele lugar. Nós vamos passar em lugares carregando esse Jesus, e nós vamos ver essas evidências acontecendo. Lugares que você não vai nem falar dele, não vai nem dizer nada, mas é a presença, é essa voz doce do Senhor no teu espírito, é esse bom olhar que acalma o coração de quem está perto, é simplesmente a presença do príncipe da paz, aonde ele está, a paz e o seu governo não terão fim, diz a palavra. Então Jesus não é só para o pobre, Jesus não é só para o pecador, Jesus também é para a política, ele fez grandes feitos na política. Jesus, ele fez grandes feitos culturais, culturas que se degladiavam e brigavam quando encontraram Jesus, mudaram a sua performance diante um dos outros. A Bíblia conta o dia em que Jesus vem cansado do caminho e passa na cidade de Sicar, e ali existe um poço e ele senta naquele poço. E quando ele se assenta naquele poço, por volta do meio-dia, sai uma mulher de dentro da cidade, uma samaritana. E quando Jesus vê ela, Jesus diz: dá-me de beber. E aquela mulher fica espantada e ela diz: como sendo eu mulher? Preconceito da época, homens e mulheres não se falavam em público. E samaritana, que significa o nosso povo é impuro aos olhos dos judeus. Como tu sendo limpo e eu impura, tu falas comigo? Ela estava dizendo: tu não percebe que tem uma barreira cultural entre nós? Tu não percebe que tu és de uma estirpe e eu sou de outra? Tu não percebe que entre nós não tem ligação? Tem uma barreira cultural aqui. E aí Jesus vai destruindo a barreira e dizendo: dá-me de beber, mulher. Porque se tu conhecesses o dom de Deus e quem fala contigo, tu lhe pedirias água e ele lhe daria da água da vida. E aí a muralha cultural começa a cair e ela começa a olhar para Jesus através da muralha que está caindo. E ela olha para Jesus e diz: o poço é fundo. E tu não tens balde para tirar, tu não tens ferramenta, tu não estás habilitado para fazer o que tu estás dizendo. E Jesus diz para ela: mulher, se tu vier aqui beber dessa água, tu voltarás a ter sede. Mas se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. E do teu interior vai fluir uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. A muralha cultural entre judeus e samaritanos vai caindo. E Jesus vai derrubando essa muralha como? Com a água da palavra. Não é com convencimento histórico, não é com dinheiro, não é com agressão. Ele vai simplesmente falando, e ao falar a muralha vai caindo. E à medida que o último tijolo sai, a mulher diz: eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu não és só judeu, eu vejo que tu não és apenas um político, eu vejo que tu és diferente. Porque a muralha que nos separava agora não está mais aqui. Quando Jesus chega, ele derruba as muralhas culturais. Deus vai te colocar em lugares aonde a tua capacidade financeira não te permitiria entrar. E quando tu entrares, a palavra que Ele te der naquele ambiente vai derrubar muralhas para a glória de Deus. O Senhor vai promover relacionamentos com gente que talvez teria até um certo distanciamento, iria dizer: não dá para andar com a gente, é muito doido. Não dá para estar no nosso meio. Assim, tem alguma coisa que não fecha. Queima o filme andar com ele. Não vai dar. Mas Deus vai botar algo tão precioso em você. Jesus em você vai fazer algo tão de Deus, que essas muralhas culturais vão cair. Porque diante da presença de Jesus não tem muralha que fique de pé. Você que hoje está em Blumenau e talvez está com dificuldade de adaptação por causa da cultura, porque já te disseram que a cultura é fechada, que a cultura é isso, que o povo é não sei o que. Não, nós somos todos de Deus, e aonde Jesus está as muralhas caem. Aqui em Blumenau você será bem sucedido para a glória de Deus. Deus é doido. Como, pastor? A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Deus bem poderia ter trazido um pastor europeu para o seio de Blumenau. Olhos azuis, bonitão. Mas escolheu eu. Esses dias aconteceu algo doido. O prefeito da cidade pediu para a gente orar por ele.
Eu falei, não, está enganado, eu não conheço o prefeito. Isso faz 1 ano e pouco. Ele falou, não, o prefeito quer falar com você. Eu falei, não, ele não nos conhece. Deve ser engano, meu amigo. Não, ele quer. Pois será? Não, ele quer, não é do CI, do CI. Então a gente vai. Aí fomos eu e o pastor Pedro. Cadê o pastor Pedro? Foi lá resolver um negócio, né? Aleluia. E aí nós entramos, tinham outros pastores ali. O prefeito falou, a gente fez uma oração por ele. Quando acabou, as pessoas foram entrando no gabinete. E foram entrando no gabinete porque era aquele momento de bater uma foto com o prefeito, tirar uma recordação. E quando chegou na minha vez, na vez do pastor Pedro, o prefeito falou, vocês são do CI, não são? Eu falei, sim. E ele falou assim, vocês não sabem, mas a minha casa tem sido abençoada com as mensagens que saem de lá. E eu ia corrigir ele dizendo, o senhor deve estar enganado. E aí ele começou a contar sobre uma das mensagens que nós tínhamos pregado no domingo. A reunião foi na segunda-feira. E ele disse, olha, na minha casa chegou essa mensagem, a minha esposa hoje ligou para mim para contar parte da mensagem, não foi isso que tu pregou? E eu todo trêmulo falei, meu Deus, foi. E ele falou para a secretária, pega lá o meu celular que eu quero tirar uma foto com eles. Gente, eu queria me esconder dentro da escrivaninha. E aí ele foi pegar o celular, eu e o pastor Pedro já chorando. E aí ele bateu uma foto, mandou para a esposa. E quando nós saímos dali, o que o Senhor disse? Não importa a cor da tua pele, não importa quanto dinheiro você tem ou não tem, se você me carregar, eu vou te colocar em lugares que vai derrubar todo tipo de muralha. Jesus é Deus! Jesus é Deus! Jesus é Deus! Jesus é Deus! E quando ele está diante da samaritana, ele vai derrubando a muralha. E uma vez que a muralha cultural cai, sabe o que acontece? Essa mulher vai para dentro da cidade e ganha a cidade toda. Toda restrição na sua vida vai cair andando com Jesus. Não vai ter muralha cultural, financeira, intelectual. Nada vai te paralisar. A Bíblia diz que quem é de Deus o maligno não toca. Que essa seja a noite de andar com Jesus. E as muralhas que te paravam caírem para a glória dEle. E por fim, Jesus fez grandes feitos na vida de pessoas que aos olhos humanos seriam as últimas da fila. A missão de Jesus era extremamente complexa, era salvar o mundo. E quando você vai montar uma equipe, o critério humano é, para tarefas simples, uma equipe de pouco conhecimento basta. Se eu te convidar para a gente tirar o lixo da igreja e colocar ali fora, não precisa de um conhecimento sofisticado. Qualquer um arrasta um saco de lixo e coloca na rua. Agora, se a tarefa for salvar o universo, a ideia é que a equipe que nós vamos montar precisa ser uma equipe com uma alta capacidade técnica. E a tarefa que Jesus tinha era essa, salvar o mundo. E colocar dentro das pessoas uma missão e deixá-los aquecidos porque ele ia embora. E essas pessoas precisavam continuar queimando debaixo daquele propósito. E para essa tarefa grandiosa que é salvar o universo, Jesus vai escolher a sua equipe. E o time que Jesus vai escolher é um time completamente inadequado aos olhos humanos. Jesus escolheu gente para andar com ele, que eram pessoas que os seus rejeitavam. Certa vez ele passa em uma coletoria, onde eles cobravam impostos. E aqueles que trabalhavam na coletoria, aqueles que eram cobradores de impostos, essas pessoas que cobravam impostos, elas eram do povo de Israel, parte delas, mas trabalhavam para os romanos.
e cobravam impostos dos filhos de Israel, ou seja, eram os traidores da época. Era gente que cobrava imposto dos seus irmãos, e mais, cobrava de maneira abusiva. E esses homens, eles cresciam muito, eles ganhavam muito dinheiro de maneira ilícita. E um dia Jesus está passando e vê na coletoria Levi. A tradução do seu nome é Mateus. E quando Jesus passa e vê Mateus ali cobrando imposto, ele olha para Mateus e escolhe esse homem que era aos olhos do seu povo um traidor, rejeitado pelos seus, e Jesus passa e escolhe ele e diz: siga-me, venha após mim. Jesus abriu a porta e disse: eu vou te botar no time que vai virar o mundo de cabeça para baixo, eu vou te colocar no time que vai tocar fogo no universo, eu vou te colocar no time que vão fazer obras maiores do que eu fiz, eu vou te colocar num time que jamais a humanidade esquecerá. Quando eu comecei a ler a Bíblia, o que mais me apaixonou foi entender que gente que foi abandonada até pelos seus, é gente que é escolhida por Jesus, é gente que foi deixada até pelos seus. Quando Jesus passa, esse abandono dos homens para ele não é nada, e ele diz: venha após mim, eu vou mudar a tua história. Porque ele escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. E talvez o que ecoa na tua mente é essa palavra: você não é. Talvez o que fica batendo no teu coração são essas palavras desde a mais tenra infância: você não é, você não é, você não será. E se esse foi um rótulo que te deram, seja bem-vindo ao time, aqueles ao qual Jesus escolhe. Ele escolhe aqueles que não são. Talvez você não foi o mais forte, não foi o que mais estudou, talvez você não foi o privilegiado, não, talvez você não foi. Graças a Deus que Jesus nos escolheu, porque Ele usou esse critério. Para o mundo vocês não são, mas para mim eu vou transformar vocês em ferramentas de transformação desse universo. A Bíblia diz que Deus, Ele escolhe os humilhados, Ele escolhe aqueles que são marginalizados. Quando Ele passa e escolhe Mateus, escolhe Levi, Ele muda a história desse homem. E hoje a Bíblia Sagrada, o primeiro evangelho, foi escrito por Mateus, um homem que tinha tudo para ser apenas mais um rejeitado na estatística de Israel. Mas hoje, quando nós lemos a palavra, é impossível não se lembrar desse homem que foi rejeitado pela humanidade, mas escolhido por Jesus para mudar a história da humanidade. Eu creio que hoje diante de mim existem pessoas que talvez estão passando por momentos de extrema dificuldade, quem sabe palavras ruins ecoando na mente, rejeição. Talvez não é nenhuma rejeição, mas é uma situação em que você se sente sozinho. Sozinho geograficamente, sozinho na família, porque a família não te apoia, sozinho talvez até mesmo na questão espiritual, porque você está buscando sozinho, ninguém na tua casa ainda entendeu o que Jesus está fazendo na sua vida, e esse sentimento em alguns momentos causa uma dor. Eu quero te estimular a crer que Jesus é aquele que faz o que ninguém faz. E que as palavras que te diziam você não pode, Jesus hoje está revertendo e dizendo: tudo é possível àqueles que creem. Ele não olha para o currículo, ele não olha para a vida pregressa, ele só olha para uma coisa: se você disser sim. Se tiver um coração contrito e quebrantado, dizendo: Senhor, sou eu, Senhor, que eu não tenho muito para oferecer, sou eu, Senhor, que talvez vou mais atrapalhar do que ajudar, sou eu, Senhor. Aí se você diz sou eu, o Senhor agora começa a fazer a parte dele: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens.
venham após mim e eu vou transformar vocês, eu vou mudar a mente, eu vou mudar o caráter, eu vou dar habilidade a vocês, eu vou introjetar em vocês coisas que vocês não têm, eu vou dar a vocês o que é meu. O meu Pai me deu todas as coisas, Jesus falou, e eu agora tenho autoridade nos céus e na terra, e essa autoridade eu delego a vocês. O mais apaixonante do Evangelho é que ele é para todos. É para o político, porque Jesus é o maravilhoso conselheiro. É para a prostituta, porque Jesus é aquele que limpa, que sara, que muda a vida. É para o publicano, é para o pecador, é para o pastor, é para o presbítero, é para o dono de empresa, é para qualquer um. Todos nós precisamos de Jesus. Certa vez Jesus vai para uma cidade chamada Gadara. E lá ele encontra um outro homem, completamente envergonhado. Vivia sem roupas, era achincalhado por toda aquela região. Gente que vivia caída nos valados, pessoas que vivem caída nas calçadas, gente que as pessoas passam e são invisíveis sociais, pessoas que estão no fundo do poço. Era esse gadareno na sua época. Vivia nos sepulcros se cortando, desejando a morte. Até que um dia o Rei da Glória, a Majestade Santa, o sacerdote real pisa naquele lugar. E quando Jesus pisa, o texto diz que aquele homem, aonde ele estava, ele veio correndo. Porque Jesus não precisa chamar. Quando a presença dele chega, nós sentimos o nosso espírito, ele clama, Abba, Pai. E quando a presença do Pai chega, a gente sabe, algo diferente está acontecendo aqui. Quando Jesus desce do barco e pisa, o gadareno vem correndo. E o texto diz que ele se prostra. Ainda não estava vestido, ainda não estava limpo, mas chegou perto de Jesus, porque com Jesus não tem barreira. Ele não precisa trocar de roupa para chegar perto de Jesus, ele não precisa tomar banho para chegar perto de Jesus, ele não precisa, é só vir do jeito que está. E uma vez que você vem, tudo que era do mundo que te preenchia na presença de Jesus vai embora. Aquela legião de espíritos que atormentavam aquele homem vão embora. Milhares e milhares de demônios em uma palavra de Jesus batem em retirada. E aquele homem que outrora vivia nos nossos dias como que nas calçadas, nos valados, nas sinaleiras, nos semáforos, Jesus continua salvando gente jogada hoje. Jesus continua transformando gente que estava na vala hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é Deus. Quando aquele homem vem, Jesus expulsa aquele mal. E quando as pessoas que conheciam a sua vergonha chegaram perto, elas não conseguiam mais reconhecer aquele homem. Porque a humanidade sem Jesus é assim, ela te rotula e te procura, tenta te identificar pelo mal que há em nós. Só que quando Jesus chega, o mal já não existe mais. Ele cobre com o seu amor a multidão dos nossos pecados, e agora esse homem não está mais nu. O texto diz que agora esse homem, ele está completamente são. A sua mente perturbada agora não está mais alcoolizada. A sua mente perturbada agora não está mais em efeito de drogas, não. A sua mente agora está equilibrada. Ele está vestido, não tem mais vergonha. Porque quando Jesus chega, Ele lança fora a vergonha. As pessoas chegam perto e não conseguem entender. E aquele homem agora livre diz, Senhor, eu quero ir contigo. Senhor, eu quero entrar nesse barco e agora eu quero ir contigo. E Jesus vai fazer algo poderoso, um feito poderoso na vida do gadareno. Jesus vai dizer, não vai comigo, você vai voltar. Volta para os teus e conta para eles quão grandes coisas o Senhor fez por você.
essa palavra foi transformar aquele endemoniado, aquele homem que outrora vivia na sarjeta, e transformar ele agora com essa palavra em um missionário. Jesus estava enviando o gadareno, e esse gadareno, ele ganha 10 cidades, ele pregou para Decápolis inteira, e 10 cidades se renderam ao poder de Jesus. Deus continua salvando hoje. Nós temos prova no nosso meio, gente que estava caída e que Deus salvou. Ele continua fazendo hoje, fazendo agora. Ele fez comigo, Ele fez com você, Ele vai fazer com os nossos. Ele é Deus.